Olá a todos, eu estou aqui na TV Humana com meu amigo Elcio no programa Papo sobre IA. Bom, o Papo sobre IA é um programa que eu criei aqui na TV Humana com o objetivo de nós trazermos aqui assuntos relacionados à inteligência artificial. Pois, desde 2023, inteligência artificial passou a ser algo cotidiano aí, com acesso a qualquer tipo de pessoa que tenha minimamente um acesso à internet. Inteligência artificial não é algo que começou em 2023, é algo que já existia há anos, décadas até, como nós vamos comentar aqui também, eu e o Elcio. Mas, para o público em geral, 2023 para cá ficou acessível. Então, em função disso, esse programa aqui tem o objetivo de esclarecer esse assunto que passou a ser algo que ninguém mais consegue viver sem. Mas ainda existe muita gente que ainda não está usando. Então também nós temos aí essa missão aqui de fazer com que as pessoas que não estão usando ainda entendam para que é isso e passem a utilizar. Então, Elcio, muito obrigado aí pela sua presença aqui no meu programa. Eu É sempre um gostaria prazer, que Francisco. inicialmente você se apresentasse aqui para nós. Bom, eu sou Elcio Silva, sócio fundador da Profortec. Eu empreendo há mais de 21 anos, a completa agora 21 anos, né? Estamos bem próximos, porque é o mês que vem. E a IA revolucionou a nossa forma de trabalhar perante o mercado, vem revolucionando, né? O emprego dela, eu vejo que ainda existem muitos gaps de compreensão no mercado. E isso tem sido bastante desafiador para nós, né? Eu vou começar aqui com uma linha de raciocínio, dizendo que o futuro do trabalho, ele não será determinado pela inteligência artificial. Ele será construído por uma parceria entre humanos, agentes de IA e robôs, né? Ou seja, nós estamos entrando em uma nova arquitetura produtiva, né? Os modelos mudaram. Nós teremos diferentes tipos de inteligência trabalhando juntos, né? Cada um, o humano, o digital, o físico, executa aquilo que faz de melhor, né? Nós temos que explorar, né, dessas três engrenagens agora que trabalham juntas, o melhor de cada uma, mas não simplesmente pensar na eliminação dos humanos como muitos pensam, né? Então, sob a nossa ótica, aqui na Profortec, né, a grande transformação que nós estamos vivendo, ela não é tecnológica. É a transformação da forma como o trabalho será organizado daqui para frente com esses três componentes: humanos, agentes de IA e robôs, né? A inteligência artificial, ela tem um potencial de automatizar mais da metade das tarefas que nós realizamos hoje. Mas isso não significa necessariamente eliminar empregos. Mas significa sim reconfigurar o conteúdo e o modo com que trabalhamos, né? Eu tenho passado muito pelo mercado, tenho observado muitas coisas, porque nós desenvolvemos produtos e serviços para entregar projetos de IA. Nós estamos consumindo IA aqui na nossa veia, porque como uma vertical nossa é fábrica de software, então nós aplicamos IA nos nossos processos, desde configuração até programação, como se fosse uma linha de produção, onde homens, humanos, agentes, e em algumas situações, robôs estão trabalhando de maneira orquestrada, né? Mas hoje eu vejo no mercado que muitas empresas estão tratando a IA como se fosse uma ferramenta, né? Então, elas instalam chatbots ou copilotos, mas continuam trabalhando exatamente da mesma forma.
E, do nosso entendimento, o verdadeiro valor da IA aparece quando os processos de trabalho são completamente redesenhados. E aí é que vem o grande desafio, né? Porque para redesenhar completamente processos de trabalho e inserir essa grande engrenagem cognitiva chamada agente, né? É, é, nós precisamos redesenhar necessariamente os projetos para que cada um faça ou entregue aquilo que tem de melhor, né? A nova arquitetura de trabalho, né, na nova arquitetura de trabalho, nós podemos dizer que o futuro será realizado por equipes híbridas, né? Essas equipes serão compostas, como já foi dito aqui, por humanos, agentes de inteligência artificial e robôs físicos, né? O papel dos humanos, né? Nós teremos o humano para pensar, decidir e criar, né? Os humanos, eles continuarão responsáveis por estratégia, por julgamento, por criatividade, relacionamento com clientes em algumas situações, tomada de decisão. A inteligência artificial, ela amplia a nossa capacidade, mas ela não substitui o julgamento humano ainda. Ainda. É importante frisar essa palavra, né? Porque a evolução nós observaremos com o tempo e a evolução proposta por novos modelos, mas ainda não substitui o julgamento humano, né? A IA, ela vai poder sugerir decisões, mas a responsabilidade final continua sendo humana, né? O ser humano, ele continua ou permanecerá responsável por definir objetivos, interpretar resultados, assumir riscos das tomadas de decisões críticas, né? Já o papel dos agentes, os agentes de eles serão os novos trabalhadores digitais, né? Esses agentes, eles poderão contribuir, né, com seus sistemas capazes de executar tarefas cognitivas como analisar dados, escrever textos, no caso da Profortec especificamente, programar software, coisa que nós levávamos 8 horas para fazer, hoje fazemos em 4, gerando código fim a fim, né? Gerar relatórios, responder clientes, coordenar processos, né? Os agentes, eles executarão boa parte do trabalho intelectual repetitivo, mas não o de criação. Eu diria que enquanto o homem executa grande parte do trabalho cognitivo, isso libera profissionais humanos para atividades de maior valor, como inovação, relacionamento e decisões estratégicas, né? Que muitas vezes a estratégia é deixada de lado nas empresas porque o homem está absolutamente tomado pela operação, né? Não consegue uma dedicação estratégica. Quantas vezes nós assistimos esse cenário nas grandes, pequenas ou médias organizações, principalmente nas pequenas organizações, né? Onde os recursos são tomados pela operação. E isso não quer dizer que eles não tenham que ter ou tomar decisões estratégicas, né? Então, quando a gente vai para o papel dos robôs, né? Se nós compararmos uma coisa com a outra, se os agentes eles vão executar um pouco mais de trabalho intelectual, né? Os robôs eles vão executar o trabalho físico, né? E nós estamos assistindo isso mundo afora. Eu acho que alguns tiveram a oportunidade de assistir há cerca de uns 20 dias atrás, considerando que hoje é 16/3/26, uma entrevista com Elon Musk e com alguns cirurgiões, onde eles discutiam e os cirurgiões concordavam com a proposta do Elon Musk de que boa parte das cirurgias entre 3 e 5 anos serão totalmente executadas por robôs e de maneira muito mais eficiente,
do que os humanos executam, né? Então, os robôs, eles poderão ser responsáveis por atividades como manufatura, logística, movimentação de materiais, tarefas repetitivas do mundo físico. Outro dia até, Francisco, foi muito interessante, porque você sabe que eu sou um fã por inovação tecnológica, um aficionado por isso, mas eu também tenho o meu hobby, que é marcenaria, né? E outro dia eu vi uma marcenaria operando com robôs físicos. Eu fiquei rezando para que aquele vídeo fosse um vídeo de IA, porque eu falei, na minha marcenaria, não. Mas existiam robôs físicos, né? Esses robôs, Elcio, eles são... Oi. Elcio, Tá, você Elcio, quer... tudo isso que você falou aí, eu acho super pertinente, é realmente isso que as pessoas aí têm um temor coletivo aí, ou não, tá? Eu tenho aí algumas coisas eu concordo 100% com você, outras nem tanto. Eu tenho uma visão um pouco divergente, vamos falar assim. Mas o que eu concordo com você é assim, a gente já se conhece há muito tempo, já está quase beirando aí 40 anos daqui a pouco. Nós trabalhamos lá juntos numa época lá que estava sendo consolidado aí o uso do microcomputador como uma ferramenta. E depois pegamos também o início lá da internet como ferramenta. E nós estamos pegando agora a inteligência artificial como ferramenta. Porém, a inteligência artificial, como você disse também, ela não ainda tem aí a capacidade de ter emoções, de ter as decisões mais acertadas, por enquanto. Gostei muito que você frisou isso. Mas essa que é a grande diferença com relação a essa tecnologia, essas outras duas que eu citei, que foram também marcos aí na história. Hoje as pessoas não conseguem imaginar como é que é um mundo sem computador, sem ter o seu próprio computador na sua mesa. Nesse momento aqui, eu estou aqui em São Paulo, você está em Atibaia, cada um com o seu computador na mesa. E nós vamos aí nos escritórios, todo mundo, em todas as mesas que tiverem, vão ter computadores. Quando a gente fala em fábrica, todas as máquinas têm computadores. Tudo hoje tem computador. Você vai na loja, tem computador. Frente de caixa, tem computador. Mas existiu um momento na história que não existia isso, e foi por muito tempo. A internet, mesma coisa. Ninguém consegue imaginar hoje viver sem internet. Nós estamos fazendo esse programa, inclusive, graças a ela. Né? Mas existiu um mundo sem internet. Agora, a inteligência artificial que eu vejo é que ela veio e consolidou-se, né? Como a gente falou aqui, ela já existe há muitos anos, não de 2023 para cá, justamente porque os computadores e a internet se consolidaram de uma forma que ninguém mais consegue viver sem elas. Então, com isso daí, propiciou-se aí a IA se desenvolver como desenvolveu. Mas o que me surpreende muito no mundo aí hoje? Eu tenho aí pessoas que eu conheço que são altamente especializadas, com titulações aí máximas aí em termos aí de carreira acadêmica, que chegam hoje e falam assim, IA não é para mim. Isso não é para mim, é um absurdo, que é como você falou, hoje na parte de codificação, por exemplo, que é outra coisa que o mercado fala muito aí, o programador vai acabar agora, vai ser tudo IA. Sim, o programador mediano, aquele programador ruim, aquele que ficava encostado na parede, aquele que o chefe chegava e falava, tá pronto, não, quinta-feira, que acho que você lembra dessa história da quinta, que nós temos aí, pessoal, quinta-feira, e nunca chega a quinta-feira dele, esse daí tá fadado a desaparecer. Mas os bons programadores, óbvio que vão continuar existindo. Precisa deles aí para poder fazer justamente todo esse arranjo tecnológico que está surgindo e as interconexões aí com a IA. Mas agora, nós estamos passando por um momento aqui que muitas profissões e muitas funções vão desaparecer, vão ser vaporizadas, porque a IA faz com muito mais eficiência e muito mais rápido. Nós tivemos essa situação de desaparecimento de profissões lá nos anos 90, que é quando a gente se conheceu. Naquela época ela estava tendo a tal da reengenharia de processos, que nós também participamos bastante disso.
Daí era pegar, enxugar processo e tal, então eliminamos departamentos, eliminamos cargos, etc. Mas hoje eu vejo assim numa escala global, não é mais local, não é uma empresa que decidiu, eu vou colocar aí uma tecnologia e vou acabar com tal cargo. Nós vemos situações como, por exemplo, call centers. Call centers, nós temos aí call centers gigantescos aí ainda no Brasil. Então, 12 mil posições de atendimento, 8 mil posições. Só que é um trabalho insano você gerenciar um call center desse tamanho. Você sabe muito bem que você já fez várias soluções para call center. Trabalho insano do ponto de vista de cuidar das pessoas. Cada pessoa tem aí seus problemas, daí é script que não é atendido do jeito que era. E as automações aí de IA nesse ambiente específico, elas já estão muito avançadas. Hoje há soluções no mercado que você começa a conversar com ela, você não sabe se está falando com um humano ou se está falando com uma máquina. Né? E essas funções aí tendem a desaparecer. Não sei quando que isso vai acontecer. Não sei se vai ser daqui a 1 ano, vai ser daqui a 2 anos, 5, mas vão desaparecer. E isso é algo que não tem como ser diferente. Porque qualquer call center do mundo, ele tem um horário de trabalho. Então, vamos pegar aí as grandes empresas aí. Você liga lá para falar no SAC, lá no Serviço de Atendimento ao Cliente, nosso horário de atendimento é das 8 às 20 horas, que é o padrão. Depois das 20 horas, você tem um problema, você não tem com quem falar. Abre um chamado, que daí depois a gente responde e tal. Mas se você coloca uma IA, são 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo, falando, etc. É óbvio que aí entra a nossa praia. Não é só colocar lá IA e pronto. Tem que ter lá todo um processo dentro da empresa com todas as tecnologias interligadas para dar vazão. Porque não adianta nada uma pessoa 21 ligar lá para uma empresa, reclamar de alguma coisa, isso daí ficar parado lá para no dia seguinte uma pessoa ir lá e ver o que a IA atendeu. Isso não resolve nada. Então tem que ter vazão. Agora, onde que eu quero chegar com isso? É que as pessoas não estão enxergando aí, no geral, principalmente no Brasil, embora nós sejamos o terceiro país que mais usa IA, que acho que é importante citar esses dados, né? Não estão enxergando a IA como um suporte real às suas necessidades diárias. Então, eu estava lendo até um artigo hoje aí que vai de encontro com o que você falou. Tem empresa lá que fica lá usando para fazer imagenzinha. Tem outra lá que fica fazendo textozinho. Mas é difícil ter uma empresa que tem uma coisa que eu tenho pregado aí nas conversas paralelas que eu tenho com pessoas, que é ter um evangelizador de IA dentro da empresa. Que é o cara que enxerga o todo. O cara que enxerga o todo e daí faz as integrações necessárias, coloca as ferramentas necessárias e mantém a empresa coesa. Você concorda comigo com essa questão da necessidade do evangelizador de IA? Perfeitamente, Francisco. É tão importante isso que você trouxe agora, que é o seguinte, recentemente eu tive uma conversa com um CEO de uma empresa, que você também o conhece, né, agora que eu lembrei, que ele tem uma empresa que ele faz URAs de atendimento para call centers, né? E ele falou assim, poxa, nós temos que administrar bem a bolha da IA, né? Porque hoje só se fala nisso, e em alguns casos nós estamos tendo decepção de implementação, né? E aí eu falei, poxa, me fala um pouco mais sobre isso, que eu quero entender, né, essa decepção nessa implementação, nesse case que você está trazendo. E o que ele me trouxe foi o seguinte, é que era uma empresa com 2.000 colaboradores, eles já tinham lá dentro o Office, resolveram fazer a assinatura de uma inteligência artificial, começaram a pagar $20 por assinatura, né? Vezes 2.000 pessoas, dá para ver o tamanho da conta. E depois de algum tempo, né, eles foram observar que depois de 1 ano de contrato, que não tinha 10% da empresa utilizando. E daí concluiu-se que realmente a IA tem uma bolha, né? Eu falei, olha, Conclusão errada. Conclusão errada.
Eu falei, conclusão completamente errada, né? Porque, veja, o problema é exatamente o que você trouxe, Francisco. É que não houve quem analisasse os processos antes de fazer uma aquisição, né, da forma que foi feito, que inserisse no cotidiano da execução das tarefas das pessoas, a partir da comprovação de geração de valor por essa aquisição, e a partir daí começassem a fazer uso com uma área que divulgasse e que acompanhasse como IA poderia acontecer. Então, tem duas palavrinhas que definem muito isso, e eu tenho pesquisado muito sobre isso, porque eu tenho encontrado isso no dia a dia nas implementações, mas lá na época dos ERPs, né, na grande febre de implementação dos ERPs, os grandes ERPs, nós ouvíamos falar, cara, olha o change, vamos trabalhar o change, olha o change, nós não podemos deixar o projeto dar errado devido ao change management, né? E hoje está acontecendo exatamente a mesma coisa, né? Mas com uma proposta de impacto ainda maior nas organizações, né? Então, assim, no caso da minha empresa, né, vou pegar minha empresa, nós fizemos aqui uma festa de final de ano e nós começamos lá em setembro, outubro, a fazer utilização massivo de IA. Todos os programadores, nós fizemos uma assinatura, não é a Plus, é a Pro. Fizemos a assinatura Pro, demos ferramentas para todos, mas nessa festa, nesse evento, eu falei assim, olha, ninguém na Profortec perderá o emprego. Por quê? Eu só tenho programador bom, né, como você citou? Não, não é isso. É que existem atividades como, vou descer o nível aqui, um CRUD, né? Que o cidadão levava 4 horas para fazer, hoje nós fazemos em 20 minutos, né? E um CRUD não exige e será utilizado uma vez a cada, sei lá quanto tempo, quando um parâmetro sistêmico é cadastrado, né? Um CRUD não exige um rigor, uma primazia técnica tão grande assim, a ponto de você falar que não vai adotar, né? Mas veja, eu ganhei escala com isso, eu ganhei produtividade. E pelo tamanho da nossa organização, que são 30 pessoas, eu não tenho necessidade, nesse momento, de sair revolucionando a ponto de falar assim, olha, aqui tais funções deixarão de existir, sendo que eu também sei que muita coisa terá que ser ressignificada, né? Vou resgatar uma palavra de 3 anos atrás aqui da modinha, mas que é verdade, né? Hoje não se fala mais dos cargos tradicionais do modelo Scrum. O PO já mudou muita coisa com a inteligência artificial, o Scrum Master já mudou muita coisa e o Dev também está mudando muita coisa. E isso é natural, né? Agora, as empresas, elas precisarão redesenhar completamente os seus fluxos de trabalho, né? Primeiro, a IA ajuda a ter tarefas isoladas. Depois, grupos de agentes passam a executar processos inteiros, né? Como já está acontecendo dentro da Profortec. No futuro, nós veremos equipes de agentes capazes de operar processos ou fluxos completos de trabalho supervisionado por humanos. Nós estamos desenvolvendo um produto aqui hoje, Francisco, chama Core Ads, né, de advertising, onde eu parto lá da proposta de valor da empresa cadastrada e o objetivo é o seguinte, nós criamos 22 agentes que fazem o trabalho de uma empresa para gerar mídia, né? Então, eu entro com um objetivo, eu falo qual a minha necessidade e ela me sai com um post, quer seja no LinkedIn, quer seja no Insta, quer seja sendo um post único ou sendo um carrossel, tendo um storytelling no meio disso tudo, né? E são 22 agentes orquestrados e trabalhando em conjunto para poder gerar um post. Aquilo que eu dependeria totalmente de uma agência e que pequenas empresas de cauda longa não teriam condições de contratar um serviço tão eficiente,
por alguns cliques, nós temos condições de entregar isso, né? Então, é aquilo que eu disse. Primeiro, a IA começa a ajudar em tarefas isoladas. Depois, os grupos de agentes passam a executar processos inteiros. No futuro, nós veremos equipes de agentes capazes de operar realmente esses fluxos de trabalho, né? Sendo supervisionadas por humanos, né? Eu vejo assim, Francisco, o verdadeiro desafio da transformação hoje, tá? O maior desafio dessa transformação, ele não é tecnológico. E eu estou vendo isso no mercado. É humano, né? Para gerar valor com IA, as empresas precisam treinar pessoas, criar confiança na tecnologia, redesenhar processos, e envolver os colaboradores na transformação, como você trouxe há pouco, né? Eu acho muito importante a sua fala. Então, isso daí é algo que também eu tenho observado aí, que as empresas, literalmente, aí, pelo menos as que eu tenho conversado, e daí é uma boa amostragem, que você sabe que eu converso com muita gente, estão perdidas ainda. Literalmente é isso. E é o que está acontecendo no mercado. Nós temos aí uma profusão de aproveitadores. Cara aí que coloca no LinkedIn lá milagre, outro coloca no Instagram milagre, outro faz aí um evento aí milagre. Tudo é milagre, para tudo quanto é canto aí. É tudo, não, que é só fazer isso, só fazer aquilo, você já vai fazer tal coisa, já vai ficar milionário. Vou pegar um exemplo aí. Meu filho hoje que está com 20, está na faculdade, mas lá em 2023 ele estava no colégio ainda. E o que ele chegava em casa e falava? Que tinha um monte de amiguinhos lá, ou colegas de classe, vamos falar assim, que falava assim, porque eu vou pegar IA e vou fazer e-book e vou ficar milionário, eu vou vender e-book. Por quê? Porque algum maluco falou isso aí no TikTok e aí começaram a achar que é assim que funciona. No caso das empresas, está acontecendo exatamente isso aí que você falou, Elcio. Então, quem pode gastar, gastou aí 2.000 vezes $20 aí, quanto que não deu de dinheiro aí versus um ano. Só que achou que era a solução é colocar IA lá e pronto, lá, deixa aí o cara usar. Mas o cara não sabe nem o que fazer com isso. Uma outra coisa que eu falo muito, que nós já conversamos sobre isso, nós estamos na era dos cabeça branca. Só que o pessoal mesmo não percebeu isso. Por quê? Porque o cabeça branca, se ele tiver o mínimo de conhecimento para saber conversar com uma IA, estou falando agora da Promptilândia, tá? Esquecer um pouco os agentes, aí vamos falar da Promptilândia. Promptilândia é um termo que eu estou falando aqui, não existe isso, tá? É um termo que eu estou falando de pessoas que usam aí as ferramentas onde se digita alguma coisa, né? E daí tem uma resposta. Os cabeça branca são os que têm mais condições de conversar e ter as melhores respostas com a IA, porque eles vão tutorando a IA, vão pegando e falando, não é bem aqui, faz desse jeito, faz daquele, etc. Porque eles têm uma coisa aqui chamada conhecimento, que é o que você está falando. Só dá para a IA funcionar direito se tiver pessoas por trás disso. Só que as próprias cabeças brancas não perceberam ainda o poder que eles têm hoje na mão. Então, hoje no LinkedIn, por exemplo, você sabe que sou bem atuante lá, eu vejo lá uma choradeira diária aí porque os 50 anos não é mais contratado, que está em casa, coitado, que as empresas têm que mudar. Então, de novo, eu falo isso daqui, sou xingado pra caramba quando eu falo isso, e vou continuar sendo xingado, porque eu não vou mudar. Assim, primeiro, esse cenário de etarismo que nós estamos vivendo hoje foi criado por essas pessoas que hoje choram. Começa por aí. As pessoas que hoje choram não acordaram ainda que eles têm aí na cabeça informações aí, condições de usar todas essas ferramentas aí de uma forma aí, vamos dizer, promptilândia, ou mesmo criando seus próprios agentes, ou mesmo estruturando soluções complexas que eles poderiam estar ganhando dinheiro. Eu tenho aí, hoje, fala assim, 2 encomendas aí por 2 parceiros meus aí que me pediram, olha, preciso que você dê um curso aqui na minha empresa para os meus executivos. O pessoal ainda não sabe usar IA. Então, para mim, é tipo assim, é que para mim as coisas pode ser óbvia para mim, mas para os outros não. Então, eu peguei e falei assim, eu não vou montar um curso aí do jeito que eu precisaria para mim. Primeiro eu preciso entender a empresa. Preciso saber como é que ela é, o que ela usa,
do ponto de vista de ferramentas do dia a dia, para daí ver o que nós poderíamos fazer para ajudá-los, né? E como você falou aí, um programador é para fazer um CRUD. O que é um CRUD, para quem não sabe? CRUD é aquela história lá de você pegar um banco de dados, fazer lá como incluir dados, como ler os dados, como editar os dados, como apagar os dados. Isso que é o CRUD. Tá? É a coisa mais elementar que existe. Da mesma forma, no ambiente corporativo, é uma coisa que é elementar, é fazer, que todo mundo faz, que eu quero dizer, né? Apresentações em PowerPoint. Desde que criaram aí o tal do PowerPoint, hoje em dia tudo se faz PowerPoint. E aí o que acontece? Quando você vai fazer um PowerPoint fraquinho, você demora aí, sei lá, 1 hora aí. Você vai fazer um PowerPoint medianamente bom, você já vai gastar umas 2 a 3. Se você faz um PowerPoint ótimo, você vai gastar um dia. Hoje, com uma inteligência artificial, se a pessoa que tem aqui cérebro souber pedir para a inteligência artificial, sai em 5 minutos um PowerPoint excelente. Então é disso que nós estamos falando aqui, das pessoas unirem o conhecimento delas com o uso da ferramenta. No caso dos agentes aí também, o que são agentes? São IAs que você cria para você com propósitos específicos. No meu caso aqui, no meu computador aqui, na minha conta aí de IA aí, hoje eu tenho um agente marqueteiro, tenho um agente advogado, tenho um agente contador, tenho um agente redator. E aí o que acontece? Qual que é a diferença? Por que eu me dou bem aí? Que tem pessoas que falam, nossa, Francisco, fez um negócio aí fantástico aí, rápido. Porque eu mando um agente conversar com outro, que é isso que o Elcio está falando. Na hora que eu vou fazer um projeto lá, não chego lá mais naquele prompt de amador lá de elabore para mim um projeto para vender mais pães de queijo. Não é isso. Eu chego e falo, use a visão do marqueteiro, use a visão do jurídico, use a visão do contador tal, e gere para mim um projeto com isso daqui. Ele me gera, daí que eu vou chegar lá, pedir as correções, daí talvez eu mande mais um agente entrar na história porque não ficou bom ali. Aí as pessoas vão perguntar, como é que a gente faz tudo isso, né? Pois é, isso daí não é um bicho de 7 cabeças para fazer, mas tem que ter uma dedicação mínima. Se a pessoa tiver aquela ideia lá só de chegar, ligar lá o agente, a inteligência artificial para escrever um textinho, não vai sair disso, porque não teve nem a mínima curiosidade para ir atrás de ver o que poderia ser além do textozinho lá que ela está fazendo, né? Então, com relação ainda à empregabilidade, eu queria que a gente discutisse um pouco mais no seguinte aspecto. Como eu disse, milhares de profissões e funções vão desaparecer. Isso é fato. Acabei de dizer aqui, eu já dei uma dica aqui, eu criei vários agentes aqui. Uns que são profissões consolidadas. Resolve 100% do que um advogado faz? Resolve 100% do que um contador faz? Resolve 100% do que qualquer outro especialista faz? A resposta é ainda não. Mas não é não faz. É ainda. Então, o ainda, eu também costumo falar isso em todo o programa que eu estou falando de IA. Quando começou ali no comecinho de 2023 aí a popularização da IA, eu peguei e comecei a comparar as IAs, a IA, o universo IA, isso que eu estou querendo dizer, com a pessoa. Então, para mim, era um bebê recém-nascido. Hoje, nós estamos aqui, como você disse, em março de 2026, para mim é uma pessoa de 25 anos. Imagine quando for igual nós aqui, acima de 60, que não vai demorar muito para isso acontecer. E aí, como é que fica esse monte de gente aí que está aí fazendo, estudando, etc. e tal? Não sei como é que fica. Recentemente aí eu fui convidado para integrar um grupo de pessoas para criar uma universidade. Universidade ao pé da letra. Então, para mim, ficou a área de tecnologia e administração aí, pensar nos cursos. Eu pensei lá vários cursos e tal, mas teve uma reunião lá que, de certa forma, eu acabei com as perspectivas lá do pessoal. E foi o seguinte, eu peguei e falei, olha, nós estamos aí com curso A, curso B, curso C, que vocês me pediram para criar. Eu criei lá a estrutura deles. Mas eu não sei se quando as pessoas terminarem esses cursos daqui 4 anos, se vai ter mercado de trabalho para eles. Porque 4 anos é muito tempo, como eu disse, ó.
2023 era um bebezinho, hoje já é uma pessoa de 25 anos. Ou seja, 3 anos depois. E mais 4 anos aí? Será que já vai ser um de 60 ou talvez até uma de 100 anos? Não sei. Então, como que você vê essa questão aí também de profissões que vão desaparecer, profissões que têm que ser melhores, adequadas? E o que que você acha que as pessoas têm que fazer nesse sentido? Principalmente os jovens, que aí serão os mais prejudicados com isso. Francisco, tua pergunta é muito importante, né? E eu quero voltar aqui um pouquinho, né, naquilo que nós já havíamos comentado, né, sobre o que as empresas precisam fazer para gerar valor, né? Quando eu falei agora há pouco sobre treinar, criar confiança na tecnologia, redesenhar processos e envolver colaboradores na transformação, e como você bem chamou a atenção há pouco, de ter uma pessoa que fosse a líder para isso, você acha que em pleno março de 26, o MIT criaria um curso como criou e está sendo ofertado, e eu me inscrevi, vou fazer esse curso, de liderança na era da IA, porque liderar não é mais só liderar humanos, agora é liderar a gente, agora vai ser liderar robô, né? Exatamente. Então, você vai contar com outros recursos e a visão é um pouco mais ampla daquilo que eu estou fazendo, e eu tenho 63 anos e mesmo assim eu me nego a parar de estudar. Serão 2 meses, né, de curso, 2 meses que eu acredito que serão bem divertidos. Começa agora dia 27, né? Estou bem entusiasmado e empolgado para trocar conteúdo com as pessoas, né? Mas veja, se eu não fizer isso como líder, eu vou ficar um líder ultrapassado, porque eu não vou enxergar todas as nuances do que vai ser liderar o futuro. Então, quando você trouxe há pouco, e o que eu concordo, assim, em gênero, número e grau, que quem mais tem condições de explorar essa fase que nós estamos vivendo com a IA, né, são os whiteheads, né, os cabeças brancas. Por quê? Porque eles trazem uma experiência de problemas, né? E essa experiência de ter vivido problemas e ter buscado alternativas para solucionar esses problemas ao longo dessa experiência que foi desenvolvida, trouxe a muitos, não a todos, um grande repertório para solucionar problemas. E esse repertório, quando você fala da Promptilândia, ele é um repertório importantíssimo para você pegar e chegar e falar assim, olha, eu quero fazer uma agência. Tá, mas espera aí. Para entregar um trabalho que uma agência entrega hoje, quais são os papéis e responsabilidades que existem na sequência do desenvolvimento do fluxo de trabalho de uma agência do momento zero até o delivery? Ah, essas daqui são todas. Ah, tá bom. Agora me diz isso daqui em agentes. Vamos pensar agora na inclusão de agentes no desenvolvimento desse trabalho. Como ficaria? Como eu aplicaria agentes? Nessa brincadeira, me sugeriu 22 agentes e tem um produto pronto, né? Então, aquele garoto que era o garoto que eu contratava, né, a empresa que eu contratava e que colocava o garoto aqui para fazer o desenvolvimento dos nossos posts, eu não vou precisar mais, né, porque eu vou contratar um tipo diferente de software, né, com inteligência artificial, totalmente com IA embutido. Você não vê prompt, na verdade você vê muito prompt, porque tem algumas coisas que você pode pedir ajuste da imagem no próprio sistema, tem bastante prompt no sistema, né? Se não concordou com uma definição que ele trouxe de proposta de valor, enfim, tem entrevista, o tempo todo é muito orientado à entrevista para entender quais são os motivos, por que estão querendo fazer. Eu quero fazer uma campanha para o Dia das Mães. Tá, mas para onde você quer puxar, né? Então, tudo isso, Francisco, se a gente for ver,
quantos profissionais não existem e que estão envolvidos numa cadeia de valor de uma agência, né? Então, se isso... Aí eu comecei a criar esse produto, né? Tem 2 meses, foi bem no início do ano. Aí, dá alguns dias, eu vejo lá o NIS.ai, o Nizam Wanais, falando que ia lançar, um dos maiores publicitários que esse país conhece, falando que ia desenvolver a NIS.ai, né, que é a IA dele. Eu falei, poxa, não estou no caminho tão errado, se eu não tenho o cérebro dele para poder falar sobre publicidade. Mas o meu caminho não está tão errado assim, porque se ele, né, que tenderia, e graças a Deus ele está sendo muito bem aconselhado para ele, né, se ele, que é um cara jurássico como eu, né, digo, de idade, né, mas ele viu o que a IA vai poder trazer de impacto na área dele, se ele decidiu fazer a NIS.ai, porque o Elcio Silva não faria. Então, eu vejo que muitas empresas vão pensar assim em muitos segmentos de mercado. E assim como é em desenvolvimento de software, né? Os programadores bons, eles sempre estarão, como você disse, empregados, né? Mas aquele cara que, assim, ele foi para a área porque ele imagina, ou porque ele só pensa que remunera bem, ou qualquer coisa, mas não é aquele cara que tem aptidão verdadeira para sê-lo, né? Dificilmente ele vai continuar no futuro próximo a uma posição, né, numa posição de programador. Então, assim, eu vejo que as empresas elas enfrentam um grande desafio, um verdadeiro desafio, né? E para mim o maior deles nesse momento, né, o desafio dessa transformação, ele não é tecnológico, ele é humano, né? É humano e não há como. E para você poder atender, né, esse desafio de treinar pessoas, desenvolver pessoas para isso, né, vem antes uma mudança cultural, né? Ou seja, a inteligência artificial, ela precisa deixar de ser vista, né, como uma ameaça. E você trouxe algo assim subliminar há pouco sobre o PowerPoint, né, que de certa forma consolida essa minha frase, né? A inteligência artificial, vou repetir, ela precisa deixar de ser vista como uma ameaça e ela precisa começar a ser vista como um superpoder. Os colaboradores têm que ver que quando eles começam a usar, a capacidade deles de entrega, de cognição, ela aumenta muito, porque ela começa a ter um apoiador no desenvolvimento das atividades dela, que para mim é um superpoder. Eu não sou o Elcio de 5 anos atrás. Eu entrego 3 vezes o que o Elcio entregava para a minha empresa, né? E quando isso acontece, quando essa mudança cultural, né, quando as pessoas falam assim, gente, não é só uma questão de substituição de pessoas, haverá sim ressignificação do trabalho, mas não é só isso, né? Mas quando isso acontece, os colaboradores eles começam a usar a tecnologia ou redesenhar o seu próprio trabalho de maneira empoderada, dizendo, eu estou participando disso. E, para mim, é nesse momento que a transformação realmente acontece, quando você envolve todos esses participantes, né? Então, para mim, a inteligência artificial, ela não substituirá totalmente o ser humano, né? Ela ampliará sobremaneira o potencial humano, né? Mas, como nós já falamos aqui também, tem atividades que elas são muito mais elementares, elas são repetitivas, a necessidade de cognição é muito menor. Então, para essas atividades, assim como já acontecia na robotização de software, aí eu não estou falando de robôs físicos, robotização de software, aquilo que era repetitivo,
começou a ser substituído e executado por um software que ia lá e pegava aquelas ações repetitivas. Ah, eu vou fazer conciliação bancária. Para que o homem fazer uma conciliação bancária? Poxa, eu leio o extrato aqui, eu vejo que caiu no contas a pagar, faço no contas a receber, faço a conciliação e vou conciliando, conciliando, bateu, não bateu, e deixo um registro para o humano. Está batido, não está batido, e a diferença é de tanto. Né? Então, você já ajudou e ajudou muito. Né? Então, ao assumir essas tarefas repetitivas, né, aí acaba liberando pessoas para aquilo que realmente gera valor, pensar melhor, decidir melhor, criar mais valor dentro das organizações. Né? Então, eu diria aqui, Francisco, meio que vou tentar fazer um fechamento aqui agora, né? Para mim, a revolução da inteligência artificial, ela não é sobre máquinas substituindo pessoas e ponto, né? Ela é sobre pessoas trabalhando com máquinas para alcançar resultados que antes eles eram impossíveis. Mas sim, haverá uma grande ressignificação do trabalho. Né? Se as pessoas pararem pensando que elas vão poder continuar fazendo, como eu citei há pouco, conciliação bancária, e isso é uma preocupação muito grande, eu diria, especialmente no Brasil, tá? Pelo baixo nível educacional, nós sabemos disso, né? Isso é uma preocupação muito grande para nós, né? Acredito que não seja, que seja uma preocupação também na Suécia, mas uma preocupação talvez menor, né? Do que é para nós. Mas, para mim, é isso. Não é só sobre máquinas substituindo pessoas, né? Mas sobre pessoas trabalhando com máquinas para alcançar resultados ainda melhores. Elcio, você tem a empresa Profortec aí? Conta um pouco aí para quem estiver aqui nos ouvindo, quais são as soluções que vocês têm aí relacionadas à inteligência artificial? Uma delas você conheceu, a primeira delas que nós lançamos foi o Core Mind, que inicialmente ele era um simples RAG, né? Onde você subia itens de cultura organizacional, né? Um manual de operação e colocava isso à disposição de todos os colaboradores por vários meios de acesso. Né? Então, se o sujeito está na ponta de uma loja e ele quer saber como ele trata a devolução de uma mercadoria, ele com o WhatsApp, ele lança uma pergunta no canal do WhatsApp e fala, como faço para efetuar no caixa a troca de uma mercadoria que o cliente trouxe? Ele acabou de ser contratado, o onboarding dele não foi tão bem feito assim, e ele precisa da informação. Então, batia numa inteligência artificial que buscava uma informação e trazia essa informação para ele classificada e qualificada para que ele pudesse tocar a operação dele. Então, começou dessa forma essa aplicação. Essa parte do RAG dela virou a menor parte, né? Porque gestão do conhecimento é uma coisa que ela é boa, mas não é todo mundo que vê valor na gestão do conhecimento. Aí, em outubro, eu comecei a fazer uma mudança muito grande, né? Com os modelos N8N surgindo, nós embarcamos um N8N-like na ferramenta. Então, hoje, você conversa com o agente, né? Você instrui o agente, e o agente sai executando fluxos de automação, integrando com sistemas, buscando base de dados, executando código, executando parte de código. Então, eu tenho um dos nós que eu arrasto como se fosse para um Canva do N8N, eu pego, arrasto, solto ali, abro um prompt e digo o que eu quero de integração para ele criar um código Python para mim. E ele cria aquele código ele é acionado ou executado a partir de uma conclusão que o agente chegou lá atrás e falou assim, opa, agora a automação que eu tenho que buscar é a automação de busca no cadastro para saber se essa pessoa que me chamou aqui no WhatsApp, se eu conheço.
uma concessionária de veículos, o teu primeiro contato, ele não sabe o teu nome, ele nunca viu o teu número telefônico, então ele vai lá e fala assim, olha, observa que é o seu primeiro contato com a nossa agência ou com a nossa marca, e eu gostaria de obter o seu nome. Qual o seu nome? Daí, depois que ele deu o nome, aí, qual serviço você quer hoje? Eu quero revisão, eu quero isso. Tudo via WhatsApp, mas falando com a inteligência artificial, nada de digite 1 para isso, digite 2 para aquilo, nada de modelo de URA, ou seja, linguagem natural o tempo todo para atender o cliente, né? E, com isso, ele vai disparando as chamadas de agentes totalmente integrados, né, de automações, totalmente orquestrado pela necessidade da conversa do momento, daquilo que está se tendo com a gente. Tá? Então, esse foi o nosso primeiro produto. Na verdade, foi o segundo produto com IA. O primeiro foi um software de descrição de cargos, né? Mas que eu digo que vem revolucionando a Profortec foi esse, que é o CoreMind AI, né? Para quem quiser, tem o site CoreMind AI. Mais recentemente, nós fizemos um outro software de ITSM, né? Para especificamente fazer atendimento de chamados das áreas de Service Desk, nível 1, nível 2, nível 3, e atuando também com essa inteligência artificial que responde, que entende chamados e quando ela pode, tem autonomia, ela já responde o chamado diretamente, né? Mas ela qualifica, então o nível 1 praticamente é todinho feito por IA, né? Já temos isso implementado em algumas empresas, né? E agentes disparam automações com integrações para sistema, do tipo, um cliente respondendo que não recebeu um arquivo XML qualquer, né, numa determinada operação. E hoje recebem muitos chamados dessa forma. Poxa, é um chamado super simples. Eu vou simplesmente fazer uma automação para ver onde está aquele arquivo XML e devolver para aquele cliente aquele arquivo XML. Não preciso do homem procurando tal arquivo, isso. Não, tem um agente que conversa, entende a necessidade de busca desse arquivo XML e a automação vai lá e busca. Né? Então, nós fizemos esse módulo, chama Core Axis, né? Ou seja, é o eixo ali onde nós podemos fazer toda a parte de atendimento, né? E, por último, esse Core Ads que eu citei para vocês, né, durante aqui a entrevista, que é a nossa mini agência de publicidade que está em franco processo de implementação nesse momento, e iniciando uma fase de melhorias, né? Porque esse é um diferencial também, né? Agentes não respondem da forma que queria, simplesmente aumenta os guarda-reios, muda as instruções e eles começam a responder, né? Não tem que ir tudo no código, aquela dificuldade do passado para criar sistema, né? Mas você olha assim, é uma página web, Francisco, né? No máximo que você vê é um prompt para um campo ou outro, mas é uma página web onde você faz toda a criação que você precisa para cuidar das suas campanhas de marketing. Bom, Elcio, muito bom aí. Como aqui é uma TV, nós temos que terminar aqui, porque está chegando o nosso tempo aqui destinado aqui a esse programa. Então, eu queria agradecer sua participação aqui no nosso programa Papo sobre IA. E a IA, como a gente já sabe, que nós mesmo falamos, é algo que está sempre em evolução. Um futuro próximo, aí nós vamos fazer um novo papo aí para atualizar todo mundo aí sobre o que está acontecendo, tá bom? Muito obrigado pela sua participação aqui. Não, que isso. Conte sempre comigo, Francisco, sempre que precisar, tá bom? E para você que nos assiste, até o próximo programa Papo sobre IA. Muito obrigado. Até lá.